Oba, bom dia, graça e a paz, beijo, seja contigo, seja bem-vindo a mais uma devocional. Cá estamos nós de novo, para que o nosso coração possa ser edificado com mais uma devocional, com mais um tempo daquilo que nós podemos receber de Deus, que é grande amor dele por nós. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É uma grande alegria poder estar aqui. Eu quero te convidar nesta manhã a ir comigo em algo que me chamou bastante atenção, no Evangelho de João. Logo depois do batismo de Jesus, portanto, Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele. Jesus ainda iria para o deserto e pós-retorno desse período é que ele iniciaria a chamada dos 12. Mas o Evangelho de João, ele é interessante que ele apresenta um detalhe que os demais não. Eu queria te chamar a estar comigo nesse detalhe bastante significativo nesta manhã, aonde João me insere dentro de uma situação muito das 10 dentro da Bíblia. No capítulo 1, a partir do versículo 35, até então, João tinha batizado Jesus, ok? Beleza? Então vamos para o 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, tendo mais ou menos a hora 10ª. A hora 10ª no calendário judaico, trazendo para o romano, é às 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Uau! Como diz o nosso precioso pastor Kennedy, uau! São poucos versículos, mas que são de uma riqueza que deixa a gente assim quase que sem fôlego. São poucos versículos, mas que traz a mim e a você algumas lições tão preciosas, tão significativas, que arrebata o nosso coração cada vez mais para ele. A primeira coisa que eu quero dizer: ouvir sobre Jesus. Está no versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer: Amados do meu coração, isso é muito importante. João, aquele que foi o precursor a respeito de Jesus Cristo, anunciou: aquele que vem após mim, da qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, as correinhas das sandalinhas dos seus pés. João continuou dando testemunho, falando de Jesus. A
ponto de agora João abrir mão de uma parte daqueles que seriam seus discípulos, e esses começaram a seguir por Jesus. Uma outra coisa que eu acho bastante significativo está no verso 36. E vendo Jesus passar. A palavra ver significa olhar. A palavra ver significa enxergar. João, em nenhum momento ele perdeu a oportunidade de entender e de receber aquele que viria após ele. E João começa então a traçar o seu plano de conduta, de abrir mão, de declinar do seu ministério por conta do Messias, que estava já iniciando aos pouquinhos o seu ministério. Uma outra coisa que eu acho interessante no verso 37 também, que diz: os discípulos, 2, não somente ouviram dizer que ele era o Cordeiro de Deus, mas começaram a seguir a Jesus. Eles deixaram agora o seu mestre para começar a andar com o mestre dos mestres. E Jesus, na sua caminhada aqui, ele vai inserindo as pessoas, ele vai atraindo as pessoas, ele vai recepcionando as pessoas, ele vai recebendo as pessoas. Ele é um imã que atrai, ele é um imã que atrai. A prova maior é que isso continua na minha e na sua vida até hoje. Uma outra coisa que eu vejo de interessante nesse texto está no versos 30 e 38. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: de que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? O que nós encontramos aqui nesse texto? Eles estão buscando por Jesus. Eles deixam João, o apóstolo, e vão ao encontro de Jesus. E procuram por Jesus. E buscam por Jesus. Eu vou falar tudo o que eu encontrei aqui, para depois eu também trazer a mim, a você, aquilo que está no meu coração. Uma outra coisa que eu observo bastante significativo é que no versículo 39, eles vão, eles ficam com Jesus, eles permanecem com Jesus, conversando, dialogando, ouvindo, aprendendo, conhecendo este que agora foi apresentado a eles como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra coisa que eu vejo está no verso 41, que eles não só ouvem, olham, seguem, buscam, mas agora permanecem com Jesus, ficam com Jesus, mas agora no versículo 41, eles também começam a testemunhar de Jesus. Aonde é que eles vão? Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem ele disse: achamos o Messias. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão testemunhando. E por último, no 42, eles levam então Pedro, agora Simão, que vai se chamar Pedro, porque Jesus vai colocar o nome dele de Pedro. Eles ganham então Pedro e levam Pedro até Jesus. E a gente sabe o que é que Pedro se tornou. Nesses poucos versículos a gente vê algumas coisas extremamente importantes para a nossa fé cristã. Extremamente importante para o exercício, para a nossa caminhada em Cristo, para a nossa vida em Cristo Jesus. Por quê, querido? Porque não é simplesmente ouvir. Tem muita gente que ouve a respeito de Jesus, mas
não tem esse pano de fundo de querer conhecer, de querer estar perto, de querer buscar, de querer entender, de querer ouvir, de querer aprender, de querer se declinar aos pés da palavra hoje. Tem muita gente que sabe que Jesus veio a este mundo, mas fica nesse patamar só. Não se envolve. O que eu vejo aqui, que João delega para esses que são os seus discípulos, para esses dois, né? Dois. É que eles olham para João e eles sabem o que João a vida toda falou a respeito de Jesus. Que ele viria, queria chegar. E quando esse Messias chega, João o apresenta para esses seus discípulos e a gente vê um envolvimento. Queridos, não existe na fé cristã, não existe no cristianismo nada, absolutamente nada, que seja mais forte do que o envolvimento. Não tem cristianismo sem envolvimento. Não tem cristianismo sem estar dentro. Não tem cristianismo sem você ter sede. Uma das coisas que quando Jesus grita lá na cruz do Calvário, quando ele fala, tenho sede, essa sede não era só o corpo dilacerado de Jesus, era sede também pela presença do Pai. Quando nós estamos com essa sede, quando nós estamos assim, com esse desejo de estar em Deus, de nos aprofundarmos, de estarmos fundamentados na palavra, este é o caminho a seguir. No início do ministério de Jesus, esses homens agora chamados por Jesus daqui a pouco, eles vão deixando tudo para se envolver. Não tem como eu participar de uma igreja local se eu não estiver envolvida com a mesma. Se eu não vestir a camisa da mesma. Eu não posso ser um membro 007. Eu tenho que ser um membro atuante, um membro presente. O que é que tem que fazer? Me chama que eu vou. Eu não posso ser um membro do corpo de Cristo. Eu não posso ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Onde ninguém sabe nem que eu sou. Estão entendendo, queridos? O que nós aprendemos aqui, então, nesses versículos? O que nós aprendemos aqui, então, com poucos textos aqui do Evangelho de João? É que é necessário estarmos envolvidos. Não tem envolvimento, não tem vida sem estarmos envolvidos. Envolvidos com as pessoas, envolvidos com a missão, envolvidos com a visão, envolvidos, encharcados dentro. E a gente vai ver o que esses homens aqui se tornaram. Pedro, Tiago, João, André. A gente vai ver o que esses homens se tornaram dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles se envolveram. E a minha palavra essa manhã para nós se envolva. Amém? Se envolva. É claro que se envolver demanda uma série de coisas, mas se envolva. Porque quando eu assim eu faço, uau, uau, uau. Quem mais vai ser edificado sou eu. Quem mais vai crescer sou eu. Quem mais vai subir os patamares de grande experiência sou eu. Chamo você. Vem conosco. Se envolva. Se envolva. Se envolva com o Senhor da Seara. Se envolva com a sua igreja. Se envolva com a sua liderança. Se envolva conosco. Estou te chamando. Vem conosco. Em nome de Jesus. Para fazermos isso, para testemunharmos, para ganharmos outros para Jesus, para edificarmos tantos outros em Jesus, para sermos bênção um na vida do outro, para sem dúvida alguma estarmos levando muitos aos pés da cruz. Que eu e você tenhamos uma mente aberta, coração quebrantado, uma cerviz que se dobra para entendermos aquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor nos abençoe. Bom, Pai, aqui está a sua palavra. Meu Paizinho querido, por si só ela já fala.
por si só, ela já nos apresenta as muitas lições da qual tem que ser a nossa conduta, a nossa forma de caminhada. Senhor, e nessa manhã o nosso coração está em sermos servos melhores, em agradarmos o teu coração e em servirmos aquilo que é uma das maiores importâncias deixada pelo Senhor, que é o corpo de Cristo. De amarmos de forma intensa e profunda, vivendo o amor ágape, porque é dessa forma que o Senhor nos ensinou a viver. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais da Igreja Monte Gileade. Obrigado por cada um, aqueles que fazem parte do nosso grupo de discípulos, de irmãos, de filhos na fé. Nós os abençoamos com toda sorte de bênção. Nós cobrimos as suas casas, seus filhos, esposas, maridos. Nós declaramos palavra de bênção sobre toda a sua genealogia. Nós estamos te pedindo, continue guardando em teu nome, Pai Santo. Guarde-os da malignidade, guarde-os da perversidade, guarde-os nesse tempo presente desse vírus maldito que está agindo no meio da nossa sociedade. Aqueles, Pai, que toda manhã entram para ouvir as ministrações deixadas, nós queremos envolvê-los com o nosso amor e declarar, Pai, que eles são benditos ao entrar e benditos ao sair, em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho querido, pelo teu amor. Obrigado, Pai querido, pela revelação da cruz, pela ação da cruz, pelo amor demonstrado naquela cruz. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus e nós somos ovelhas do Seu pasto. Recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe a nossa gratidão nesta manhã, com ações de graça, com louvor, com um coração contrito e quebrantado. Nós chegamos diante daquele que é o Senhor da nossa vida para Te dizer que nós Te amamos, porque Tu és a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai, por este grande amor, em nome de Jesus. Beijo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.